Sejam muito bem-vindos ao Bisbilhotando e hoje vamos falar sobre a Copa do Mundo 2026 que está a viralizar, está a chegar a muita gente e começou a prometer entrar para a história, não apenas pelo futebol, mas também pelo espetáculo que está a ser, tantos artistas que estão a ser hum, chamados, tantos artistas que estão a apresentar-se na Copa e quero saber a vossa opinião através dos comentários. Hum, Quero muito saber a vossa opinião. Se estão a gostar das músicas, se estão a gostar dos artistas que estão a ser chamados. A Shakira com Dai Dai, que é a música oficial da Copa. Gostaram, não gostaram? Da apresentação que já houve da Katy Perry, Belinda, Anitta, hum, tanta gente, tanta gente, e que vamos falar hoje, por isso fiquem aí. E também vamos então falar que a Copa não está a ser só um espetáculo, digamos assim, não está a ser só um evento de futebol, mas também de música, de audiência, que está a ter uma audiência enorme, enorme mesmo. E pela primeira vez o Mundial é organizado por três países: Estados Unidos, México e Canadá, apesar de todas as polémicas que tem entre Estados Unidos, México, mas pronto. Continuando. E pela primeira vez também iremos ter 48 seleções em vez de as habituais 32, e isso significa mais jogos, mais adeptos, mais receitas e uma competição maior do que nunca. Ao todo serão 104 jogos disputados em 16 cidades diferentes, terminando a 19 de julho. Então, é assim, eu estou aqui a ler com o meu roteirozinho, porque necessito ter esta base, porque senão não sei falar, não sei o que vos dizer, e também para dar as informações corretas. Vamos falar sobre a cerimónia de abertura, vamos então falar, mas antes não se esqueçam de clicar no like, se inscrever aqui no canal, ativar-se para não perderem nada quando saírem vídeos novos aqui no canal. Tanto que vem aí um projeto novo, já estreia esta sexta-feira, que é a volta do Pod GLG. Sim, o meu podcast está de volta, o Pod GLG. E quem não assistiu às outras entrevistas, assistam, mas vamos começar com um artista muito bom. A entrevista foi ótima e quero muito que vocês assistam. Também assistam os vídeos do Vamos Falar sobre Música, aqui do Bisbilhotando também, com um programa de foca incrível este programa, não é? Mas também o Vamos Falar sobre Música, que é um programa de react a vários artistas e com certeza vocês irão gostar de alguns. Tem tantos e tantos artistas: Belinda, Shakira, Adele, Gloria Trevi, Mónica Naranjo, Mon Laferte, Caso, Laura Pausini, tanta gente mesmo. São quase 200 vídeos, são quase 200 vídeos só de Vamos Falar sobre Música. É muita coisa. Por isso, assistam, vocês irão adorar. Mas agora voltando, vamos falar sobre a cerimónia de abertura. Este Mundial inovou também na forma como abriu o torneio. Em vez de uma única cerimónia, houve celebrações nos três países anfitriões. No México, o destaque foi para os nomes como Shakira, J Balvin, Maná, Andrea Bocelli, Belinda, Lia Downs e Los Ángeles Azules. No Canadá, artistas como Michael Bublé e Alanis Morissette, acho que é assim que se diz, desculpem se não for, participaram nas celebrações. E já nos Estados Unidos, nomes como Katy Perry, Anitta, Lisa, eh, Tyler Future e Rema, não sei como se diz, subiram ao palco. Eu conheço só alguns dos artistas que estão aqui, outros eu não conheço, não acompanho muito, mas continuando. E ainda há mais. Pela primeira vez na história dos Mundiais, e afinal será um verdadeiro espetáculo ao estilo do Super Bowl, com atuações anunciadas como Madonna,
Shakira e um dos mais aguardados, BTS, que agora é um fenómeno mundial o BTS, muita gente ama esse grupo musical. Quer dizer a vossa opinião? Gostaram desta final? Gostaram de como foi anunciada esta, este trio, digamos assim, talvez sejam mais cantores, mas os mais importantes são Madonna, Shakira e BTS. Gostaram destes três nomes escolhidos? Quero ter a vossa opinião aí nos comentários. As músicas que marcaram os mundiais, digamos assim, se há algo que fica na memória de todos é realmente as músicas da Copa do Mundo, que, por exemplo, em 1998 tivemos Ricky Martin com The Cop of Life. Em 2010, Shakira, que lançou aquele que muitos consideram o maior hino dos mundiais, Waka Waka, e tem muita gente nas redes sociais a dizer que devia ser o hino de todos os mundiais, não devia de mudar nunca, devia ser sempre o mesmo, que é Waka Waka, mas não aconteceu, não é? Em 2014 tivemos Pitbull, Jennifer Lopez e Claudia Leite a cantar We Are One. Em 2018, esta eu lembro. 2018 já não me lembro, mas chegou Live It Up, não sei. Em 2022 chegou Jungkook, dos BTS, que emocionou milhões de Dreamers. E agora em 2026 a FIFA apostou novamente em Shakira, desta vez ao lado de Burna Boy, com o tema oficial Dai Dai. E tema esse com o qual eu reagi no Vamos Falar Sobre Música, por isso assistam que vocês irão adorar. O futebol propriamente dito, mas claro, o que realmente move os mundiais continua a ser realmente o futebol e não só a música. A música é para dar aquela descontração, digamos assim. Esta edição já teve várias surpresas logo nos primeiros jogos. O México venceu a África do Sul por 2-0. A Coreia do Sul derrotou a Chequia por 2-1. O Canadá empatou com a Bósnia. Como é que é possível? E os Estados Unidos começaram em grande, vencendo o Paraguai 4-1. Pois é. Com 48 equipas, há espaço para estreias históricas. Países como o Uzbequistão, Jordânia e Cabo Verde fazem parte desta edição e vivem um sonho que parecia impossível há poucos anos. Audiências. Preparados para falarmos sobre audiências? Mas antes, não se esqueçam de clicar no like, por favor, seguir nas redes sociais, @GLG Entretenimento e também a GLG News, notícias e focas 24 horas de todo o mundo. Comentem a vossa opinião. Gostaram destes primeiros jogos da Copa? Gostaram das apresentações que já houveram, da Shakira, Belinda e todos aqueles nomes que eu já disse? Gostaram, não gostaram? Quero saber a vossa opinião, até porque houve. Eu postei isso na Galgan News, quem não segue, sigam, a falar sobre. hum, a pôr o vídeo da Shakira lá para o público ver e clicar no like, comentar, dar a sua opinião. E houve gente que disse: não é a Shakira, não é a Shakira, não sei o quê. E eu fiquei sem perceber. E hoje eu fui ver alguns outros vídeos e assim, pessoas a comentar, a falar sobre essa situação, que há gente a dizer que não era a Shakira, era uma dublê. Gente, por favor, vê-se perfeitamente que era a Shakira. Não venham com essas historinhas que não era ela. Até me dá os calores. Mas ok, continuando. Vamos falar sobre audiências. Os números impressionam realmente. A FIFA acredita que poderá tornar-se a Copa do Mundo mais vista da história. A expectativa é ultrapassar os números do Mundial 2022, cuja final entre Argentina e França foi vista por 1,5 mil milhões de pessoas em todo o mundo. Ou seja, há gente que diz 1,5 mil milhões, outras pessoas dizem que é como nós dizemos aqui em Portugal, outras pessoas dizem, por exemplo, no Brasil e assim, 1,5 bilhões de pessoas. Com mais jogos, mais países envolvidos e horários distribuídos por vários continentes, tudo aponta a recordes de audiência. Por exemplo, eu estive a ver uma publicação de uma página de notícias a dizer que o jogo que foi, se eu não me engano, nos Estados Unidos, que foi onde se apresentou a Anitta,
teve cerca de 3 bilhões de pessoas a assistir. Eu não sei se isso é verdade, não posso dizer que seja verdade, mas se isso aconteceu foi 3 bilhões, 3 mil milhões ou 3 bilhões de pessoas a assistir, é algo muito, muito grande. É assim, eu estou com calor também porque em Portugal está enorme o calor que está a fazer em Portugal, por isso eu estou a morrer neste momento. Mas continuando. Ora, opinião do público. Além daquela opinião, aquela. hum, como é que eu posso dizer? É que aquele delírio que tiveram o público, digamos assim, a dizer que a Shakira não era a Shakira na apresentação, mas ok. Um delírio completamente grande. A opinião do público está dividida, principalmente sobre a música. Hum, porque nem tudo são elogios. Há adeptos que adoram este novo formato, defendendo que mais países merecem esta oportunidade de participar. Outros acreditam que 48 seleções é demasiado e que a qualidade poderá diminuir. Nas redes sociais também houve críticas à cobertura televisiva em alguns países. Nos Estados Unidos, muitos adeptos ficaram revoltados porque a cerimónia de abertura não foi transmitida integralmente em direto. Há ainda quem critique a crescente americanização do Mundial, com os espetáculos maiores, mais entretenimento e um modelo cada vez mais próximo do Super Bowl. Houve muitas críticas relacionando realmente a música Dai Dai da Shakira. Houve gente que não gostou da música. Eu gostei. A minha opinião é que eu gostei. Não sei vocês, digam aí nos comentários. Eu gostei bastante da música. Claro que não é igual ao Waka Waka, mas eu gostei. Acho uma música boa e não pode ser sempre os mesmos, temos que inovar, não é? E continuando. Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Há outro fator que torna a Copa ainda mais histórica. Tudo indica que poderemos estar a assistir ao último Mundial de duas das maiores lendas históricas do futebol. Cristiano Ronaldo e Lionel Messi podem tornar-se os primeiros jogadores a disputar 6 Copas do Mundo. Nos nomes que marcaram uma geração inteira e que podem despedir-se do maior palco do futebol mundial. Porquê? É assim, Cristiano Ronaldo já está com 40 anos. Não é sinal de aposentadoria, mas normalmente, normalmente, muitos jogadores aposentam-se aos 40, no máximo 42. Se isso acontecer, o Cristiano Ronaldo se aposentar agora aos 40 ou só aos 42, não dá tempo para ele ir a uma outra Copa. Se ele esperar até aos 44 ou 45, que é quando vai haver uma outra Copa, poderá ser que esta não seja a última Copa, mas sim a penúltima, e a outra seja a última. Poderá acontecer. É difícil, é difícil. Do Lionel Messi eu não sei quantos anos é que tem, sinceramente, mas o Cristiano Ronaldo sei que tem 40. Por isso, eu quero saber a vossa opinião. Estão preparados para perder, digamos assim, no futebol, no ativo, como jogador, o Cristiano Ronaldo? O Lionel Messi, eu não sei se ele já tem 40 ou se já passou dos 40. Eu acho que não passou dos 40, mas deve estar por aí. Hum, deve ter mais ou menos a idade do Cristiano Ronaldo. Será que eles vão muito mais que 40 anos? É assim, eu tenho uma teoria. Eu acho que o Cristiano Ronaldo ele vai estar mais 1 ou 2 anos e depois ou vai ser treinador de futebol ou vai comprar algum clube. Eu acho. Ou ele fica como treinador, ou ele candidata-se a presidente de algum clube, ou então ele compra mesmo um clube. Não sei. Veremos. Veremos. Mas eu quero mesmo saber a vossa opinião. Cliquem no like, se inscrevam no canal, comentem tudo aquilo que vocês quiserem, digam a vossa opinião sobre tudo. E, só para terminar, esta já é a maior Copa do Mundo de sempre, sinceramente. Mais equipas, mais jogos, mais música, mais espetáculo, que é isso também importa. Para mim, o futebol, se só tivesse futebol, era só mais um jogo. Tem que ter música, tem que ter entretenimento, tem que ter ali alegria também, antes do jogo. Porque se fosse mais um jogo, é como eu disse, é mais um jogo, é mais.
não tem importância nenhuma. E mais dinheiro, que também está a entrar bastante dinheiro, e mais audiência, como é óbvio. Mas fica a pergunta: estamos a assistir à evolução natural do futebol ou a transformar o Mundial num espetáculo cada vez mais comercial? Qual é a vossa opinião? Qual é? Uma coisa é certa: durante as próximas semanas o mundo vai parar para ver o futebol. Eu, sinceramente, estive a ver no meu feed, né, no Instagram, e só me aparecia coisas da Copa. E eu não vejo mais coisas de humor, não vejo mais coisas de novelas, já não vejo mais nada a aparecer isso no meu feed, coisas interessantes assim. É só futebol, 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 futebol. E apresentações musicais, e apresentações musicais, e apresentações musicais. Mais nada. Só vejo Copa neste momento no meu feed, tanto no Instagram como no TikTok. Por isso, é isso que nós temos preparado todo o dia. Mas quero saber a vossa opinião. Nos comentários, digam a vossa opinião. Cliquem um like, se inscrevam aqui no canal para não perderem nada quando saírem vídeos novos aqui no canal, tanto do Vídeo tanto como o programa de foca. Incrível. Eu acho que sim. Eu acho que vocês gostam muito deste formato, tanto que estamos a ter uma boa audiência. Já falámos sobre tantos assuntos, por isso assistam. Também assistam Vamos Falar sobre Música, que é, como eu disse, um programa do React incrível. Vocês irão adorar. Tem agora, na sexta-feira, vai estrear o Pod Galgué novamente. Foram já 3 meses de descanso, digamos assim. Não foi porque eu quis, digamos assim, mas sim porque aconteceu. E vamos voltar. Quero muito ter o vosso apoio no Pod Galgué. Quero muito que vocês deem lá a audiência, o like, para chegarmos a muita gente. Sigam nas redes sociais, @Galgué Entretenimento e também a Galgué News. E também vem aí um programa novo no próximo mês, por isso não podem perder. É agora aqui um segredinho nosso. No próximo mês vem aí um programa novo, muito bom, que vocês também não irão querer mesmo perder. Por isso, não podem perder nada. Não podem perder nada. E é isso. E vemos por aí. Até à próxima. Tchau, tchau.